E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um programa Condomínio em Pauta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos dar início a mais um episódio da segunda temporada do nosso programa. Hoje eu estou com duas pessoas especiais, dois convidados ilustres aqui. Estou com o Rafael e com a sua esposa Gisele. Sejam muito bem-vindos ao programa Condomínio em Pauta. Um prazer receber vocês aqui. Ô Rodrigo, o prazer é todo nosso, a gente fica muito honrado de estar aqui com vocês, participando desse ilustre programa, tenho certeza que vai ser maravilhoso. Legal. Gi? Gratidão, Rodrigo, também, assim, nós também nos sentimos muito honrados por estar aqui. Gratidão, que Deus abençoe. Amém. Seja bem-vindo, você que está aqui, que esse programa possa também abençoar você que está aí, você que é síndico, você que é morador, você que é subsíndico, conselheiro, você que é prestador de serviço em condomínio, vem com a gente no programa Condomínio em Pauta. Aqui, o seu condomínio está em pauta e o objetivo vamos discutir os assuntos condominiais mais importantes. E um dos assuntos condominiais mais importantes que nós temos é terceirizada. Hoje nós vamos falar de terceirizada. Vamos falar um pouquinho, não dá para um programa de menos de uma hora aí nós falarmos sobre esse tema. Talvez a gente faça em outros momentos algumas outras discussões mais complexas. Mas aí o Rafael e a Gisele, que são da RP Terceirizada. Rafael, primeiramente, qual é a sua história? Quem é você? Se apresenta aí para o nosso público. Legal, excelente noite, pessoal. Sou Rafael Freire, tenho 40 anos, sou casado com essa lindíssima Gisele Freire, pai de 3 filhos, a Rafaela, o Pedro e o João. Uma empresa familiar, né? A RP nasceu em 2012. Antes da trajetória aí da RP, falar um pouquinho sobre o Rafael. O Rafael foi policial militar durante 11 anos, então essa bagagem de segurança, de terceirização, eu devo à PM, sou muito grato a isso. A PM acabou forjando, né? Construindo aí todas essas etapas para que a gente avançasse nessa área condominial que é tão importante. E hoje a gente serve, a gente cuida de pessoas dentro do condomínio, né? Não é simplesmente fazer os serviços condominiais de portaria, zeladoria, limpeza, de segurança eletrônica, de portaria remota, mas também de cuidar de cada família que está lá naqueles condomínios que a gente cuida. Isso é maravilhoso. Essa é a diferença, né? Eu acho que prestação de serviço, Gisele, tem um monte por aí, você pode encontrar muitas por aí, mas o que nós temos que entender é que todos nós temos uma missão nessa vida, né? E você que vem da carreira policial, eu também venho da formação policial, me orgulho muito disso. Nós que temos essa trajetória servindo a sociedade lá nas fileiras estatais. Hoje nós estamos aqui na iniciativa privada, mas não deixamos de servir as pessoas, né? Exatamente. E aí foi a Gisele que começou isso. Nasceu no meu coração, né, Gi? E a Gisele alavancou a empresa. Então, ela sempre foi muito atuante, é muito atuante na empresa. Ela que fundou, ela que cuida das pessoas. Então, o RH, os recursos humanos, todo o treinamento que nós damos para os nossos colaboradores, tudo isso é responsabilidade da Gisele. Ela cuida com o maior amor do mundo. Fala aí, Gisele, como que é a sua atuação? O que você faz ali diretamente dentro da RP? Bom, eu também, meu nome é Gisele, né? Casada com o Rafael, esse lindíssimo esposo, lindo, né? Lindo. E assim, eu falo assim que Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. E no início da minha trajetória, eu trabalhei na área da enfermagem. Então, eu era técnica de enfermagem. Legal. Então, assim, eu falo que Deus preparou muito bem aqui, porque, assim, eu fiquei na parte humanizada da história, da empresa. Por quê? Durante muito tempo, eu me questionei em questão da troca de profissão, porque eu era uma CLT que trabalhava diariamente em hospital. E quando veio esse chamado, essa oportunidade para empreender, claro que surgem alguns medos, alguns anseios, e eu coloquei em oração e falei, Deus, que seja feita a tua vontade. E assim, eu venho buscando capacitação, buscando conhecimento, e hoje eu me enxergo, eu me vejo dentro da RP, e eu acho que assim, foi a melhor coisa que Deus ele fez na minha vida. Isso foi em que ano? Quando a RP nasce? Foi em 2012. 2012 a RP nasceu. Então assim, em 2012 eu ainda era da enfermagem, mudou totalmente o cenário, mas eu percebo os detalhes quando Deus me trouxe para a direção da empresa, porque eu consigo manter essa parte humanizada da empresa. Eu amo servir, eu amo cuidar do próximo, e hoje eu vejo assim que eu consigo cuidar tanto dos moradores, através do colaborador que eu coloco ali.
do processo seletivo, quando eu faço ali, tendo todo o cuidado para saber quem é a pessoa que eu estou contratando, quem é que vai estar assessorando, quem vai estar dando apoio ali para aquele morador que muitas das vezes precisa de uma assessoria, de uma assistência ou do controlador de acesso. Então, assim, eu tenho todo esse cuidado com essa parte de contratação, mas ao mesmo tempo, eu tenho uma cultura muito grande ali dentro da empresa, muito forte, referente à valorização, à humanização, em servir o próximo. Então, eu falo para os meus colaboradores, da mesma forma que eu quero servir a vida de vocês, quero ser canal de bênção, eu quero que vocês também sejam um canal de bênção na vida de moradores, que sejam gentis, que sempre com um sorriso no rosto, sempre cumprimentando o morador, sempre fazendo o seu melhor, nas condições que você tem para fazer. Então, eu acho que, assim, essa parte humanizada meio que ficou bem mais forte do meu lado. O Rafa, ele é excelente nessa parte comercial, nessa parte de vendas, e eu acho que, assim, a gente acaba se completando, a empresa vem crescendo cada dia mais, e eu sempre coloco, assim, tudo que é saudável cresce, Deus, ele vem nos capacitando dia após dia, e a gente vem servindo os condomínios. Vamos lá, eu vou me colocar aqui como síndico por um momento, para nós tentarmos entender. Eu sou síndico, morador, vamos imaginar que eu sou um síndico morador. Eu estou buscando uma terceirizada para o meu condomínio, tá? Eu estou buscando uma terceirizada. E na esquina eu tropico em algumas, né? Onde a gente anda, tropica em algumas. Sim. Vocês sabem disso, assim como administradoras, como empresas em geral. Você tem muita gente fazendo algumas coisas, mas você tem pouca gente qualificada fazendo alguma coisa. Quando eu vou buscar, então, essa terceirizada, nesse exercício que eu estou fazendo, algumas pessoas se preocupam muito com o preço. Preço como algo importante na contratação de uma terceirizada. O síndico que vai assistir esse programa, que está assistindo esse programa, ele vai pensar o seguinte: uma das preocupações em contratar uma terceirizada, a primeira delas é custo-benefício. Eu preciso ter um custo legal com um benefício legal. Sim. Só que nós temos um problema. Você está aqui com um microfone de primeira linha, mas você podia estar com um microfone de quinta linha. Ambos seriam microfones, mas a qualidade, a entrega final Muda. é bastante diferente, né? Com então, certeza. fazendo toda esta introdução, né? Criando todo esse pano de fundo. Quando o síndico procura uma terceirizada, o que vocês mais escutam como demanda? Qual é o maior medo, as maiores necessidades que os síndicos buscam? É preço? É qualidade? Ou conta as amarguras que eles passaram, os desafios? Como que é esse primeiro contato? Quando eu, síndico, procuro você terceirizada? Na verdade, a gente escuta um pouco de cada coisa, né? Mas geralmente é o preço. O preço bate muito forte. E é exatamente por esse motivo. A gente tropica em terceirizadas. Só que o síndico, eles têm que ser assim, não vou falar orientados, eles têm que procurar buscar não só o preço, mas o valor da coisa. Se a empresa é humanizada, se ela entrega tudo que promete em contrato, ou se simplesmente é só mais um prestador. Então, assim, hoje, o que a gente mais enfrenta de dificuldade é a concorrência desleal, infelizmente. Até dói falar isso, mas existe uma concorrência muito desleal e os preços é o que nos prejudicam, né? Então, pode acontecer da empresa estar num regime tributário diferente para causar esse preço um pouco menor. E para que a gente explique, entenda como que funciona a RP, como funciona a nossa empresa, a gente traz esse síndico, faz conhecer a nossa base, alguns condomínios que nós atuamos, e hoje, graças a Deus, o nosso maior vendedor, os vendedores, né, são os próprios condomínios que nós atuamos. Então, o boca a boca, né? É o boca a boca. Vai acontecendo uma disseminação saudável. Então, graças a Deus, a gente tem sido abençoado nesse sentido. Mas, ainda assim, o preço grita. Então, a gente tem que oferecer alguns benefícios tecnológicos para poder justificar esse preço nosso, talvez um pouco mais elevado em relação a outros concorrentes, a outras cotações que eles fizeram, né, que eles venham ter feito. Então, o maior desafio hoje, eu enxergo isso. Outro desafio que a gente vai poder falar melhor, pessoas, né? O mercado, a contratação, está sendo algo desafiador para a gente. Porém, a gente, com esse trabalho de humanização, a gente tem se destacado e tem vencido a esse desafio. Tá difícil contratar, Gisele?
É um grande desafio, mas assim... Eu percebo isso, uma crise, parece uma crise de mão de obra. Eu Sim. percebo do meu lado aqui, eu queria saber do seu. Estudos, assim, eu faço um curso e onde a gente entra nesse diferencial. Entre várias outras terceirizadas, nós como gestores, nós estamos buscando conhecimento em cursos. Então, eu e o Rafael, a gente senta para aprender como ser empresário, como gerir a nossa empresa, como ser um diferencial, porque a gente sabe assim, que se eu não valorizar bem o meu colaborador, ele não vai cuidar bem do meu cliente. Então, eu tenho que primeiro focar no meu colaborador para que ele se sinta fazendo parte dessa empresa, para que ele vista realmente o meu terno, a roupa da menina da limpeza e fale assim, olha, eu faço aqui o meu melhor, eu limpo porque eu gosto, eu entrego o meu melhor serviço. Então, assim, o diferencial, eu falo assim, existe o desafio? Existe. Mas existem também colaboradores bons. Então, assim, a gente tem que realmente ter essa busca constante de novos currículos, não contratar por dó, contratar realmente por competência. Eu sei que tem pessoas que muitas das vezes não têm a habilidade correta para aquele serviço, mas assim, através dos testes que eu faço, eu consigo identificar que é uma boa pessoa e que aí eu vou somente desenvolver as habilidades que eu preciso. Agora, eu contratar uma pessoa porque a pessoa precisa urgentemente, ou porque, até mesmo assim, com todo respeito, tem muitos síndicos que falam assim, eu quero que você contrate essa pessoa. Acontece, né? E muitas das vezes a gente Você já vem com um contrato com uma imposição de que você tem que contratar. E aí, quando a gente vê que, assim, aquele candidato não está apto para a vaga, é uma pessoa que vai nos trazer problemas futuros, mas muitas das vezes o síndico acaba querendo e tudo mais. Então, assim, o que a gente fala como terceirizada, deixa passar pelo processo seletivo, deixa ser mostrado ali como que funciona realmente, para que depois não tenha problemas futuros para o condomínio. Porque essa pessoa que muitas das vezes a gente contrata por dó, no momento que ela se sentir mais uma vez injustiçada pela vida, ela não vai pensar duas vezes antes de colocar na justiça o condomínio ou a terceirizada. Então, a gente sempre fala assim, a gente tem que tentar sempre contratar os melhores profissionais. Eu não digo em habilidade. Habilidade, a gente treina, a gente vai conseguir capacitar. Mas em questão de caráter em questão da pessoa... Você contrata caráter e treinabilidade. Esse é um princípio, né? Tem que ser assim, tem que ser dessa maneira. E desenvolver talentos. Porque a gente sabe que existem muitos talentos bons no mercado que a gente consegue desenvolver, mas que nesse momento agora está tendo uma demanda complicada em questão de contratação. Está sim, eu percebo ali na hora que tem pessoas que já estão acostumadas a viver uma vida medíocre no sentido assim, não, para mim o que eu recebo ali tá tudo bem. E não, vou ter que trabalhar no sábado? Eu fico assim, sim, no sábado você tem que cumprir as 44 horas semanais. Sim. E a pessoa fala assim, não, então obrigado. Então, assim, a gente vê, sim, esse desafio, mas eu acredito que vai vir uma boa leva agora de pessoas boas, a gente tem que profetizar, né? Não, sim. Vai vir, porque o desafio é diário. É diário, mas a gente está conseguindo. E é como um todo, a gente conversa com outras empresas do mesmo segmento. Sim. Com segmentos parecidos, então tá geral. Não, é um problema nacional. Me parece que é um problema nacional. Isso. Sim. De mão de obra, me parece um problema nacional. E a gente tem que criar mecanismos para poder combater isso, né? Para poder ir com jogo de cintura, se organizar e fazer acontecer. Manter os que tem, com a empresa, né, reter os bons talentos, não permitir com que eles se desmotivem. Então, é um trabalho diário ali. Você tem que não somente cultivar o seu cliente todos os dias. Eu sempre falo assim, que o nosso cliente é o nosso melhor vendedor, mas o nosso colaborador também. Então, assim, a gente ele também... representa a empresa. Ele representa. Então, o Rafael não tá lá, né? Sim. Quem tá lá no dia a dia... É ele. É ele. Então, eu tenho que ter pessoas, sim, que entendam a cultura da empresa, que saibam quem são os donos, qual que é a história da RP, como que tudo começou. Qual eu preciso que esse... Qual a origem do nome? Conta pra gente, aproveitando. A origem do nome. A Gi vai falar. Quando o Rafael falou assim pra mim, Gi, quero abrir uma empresa, topa, vem comigo, eu orei, coloquei em oração e assim, eu senti a paz e falei, então eu vou vestir essa camisa do meu esposo e eu vou, né? E assim, foi a melhor coisa que a gente fez. Aí, pensando no nome... Eu falei, peraí, a gente tem 2 filhos, a Rafaela e o Pedro, então vai ser RP. Depois de 2 anos de CNPJ, de empresa, eu fui presenteada com mais uma criança, que foi o João. Então, hoje, no logo da empresa, depois, agora que ele começou a ficar maiorzinho, né, com 8 anos, ele falou, mamãe, o que é RP? Aí eu, a Rafaela o quê pro João agora? E o Pedro. E o meu? Aí, eu falo assim, que Deus, ele cuida de detalhes, porque se você colocar...
a mão assim, você consegue ver o J do João. Eu falo assim, olha, Que Deus, ele legal. já tinha pensado aqui, ó, tá vendo o seu Jotinha? Então, o João já existia no logo da RP. Então, eu pedi para que um amigo nosso, o Luciano Urano, da Paulista Comunicação, ele desenvolvesse esse logo para mim com todo detalhe, com todo carinho. Ele desenvolveu esse logo e ele colocou ali o Jotinha bem bonitinho, destacando. Então, hoje, continua sendo RP, mas o Joãozinho tá ali. O João Tá do ali, João tá ali. tá ali no logo. Eu gosto muito de ouvir histórias de nascimento de empresas, porque eu acho que quem olha para uma empresa, imagina ela só como um CNPJ frio, ou como um número qualquer, ou como uma prateleira qualquer, ou uma sala qualquer. E, na verdade, por trás de uma empresa, você tem ali os sócios Uhum. que sonharam com aquele negócio, que idealizaram, que colocaram todos os seus frutos naquela cesta, Sim, não é? sim. O Rafael, você saiu da Polícia Militar, você tinha uma estabilidade profissional. Sim. Você tinha uma aposentadoria garantida, você tinha um quinto dia útil garantido. Faça chuva, faça sol, pandemia, sem pandemia, qualquer coisa, Exatamente. estava garantido. E aí você renuncia a isso e fala, vou empreender. Vou empreender num país difícil, desafiador. O Brasil é desafiador. O Você Brasil tem é desafiador. uma CLT bastante complicada, você tem uma carga tributária ainda mais complicada. Então, o legal de ouvir essas histórias é porque quando você está aí no seu condomínio pensando numa contratação, é aquela história, você precisa... aquilo que a gente falou aqui na contratação, você contrata o caráter. E a habilidade você treina. Por quê? Às vezes o que um condomínio quer, o outro não quer, então você vai ajustando ali. Mas se a empresa não tiver uma idoneidade, Sim. uma seriedade, uma integridade anterior, você não consegue, né? Não tem contrato que salve, Não né? tem. Não tem contrato que salve. Agora sim, uma outra questão. Não existe uma mágica no nosso mercado condominial. Síndico, não existe mágica. Não existe. Olha só, escuta bem isso. O salário do seu colaborador, do seu porteiro, que atua aqui na cidade de São Paulo, que atua em Mogi das Cruzes, ou que atua em qualquer outro lugar, ele é regionalizado por um sindicato. Sim. Você tem um sindicato que impõe um limite, um piso salarial mínimo para aquela contratação. Ele prevê benefícios mínimos para aquela contratação. Se vai ter cesta básica, se vai ter vale-refeição, se vai ter... O que tiver vai estar ali na convenção coletiva ou no dissídio da categoria, daquela categoria profissional. Só que acontece, aí você chega num determinado contrato, hipoteticamente com valor X. E aí, chega uma empresa terceirizada e oferece X menos 20. E aí você fala assim, cara, qual é a lógica? A sua margem de lucro é absurda? Não. Você fala, não, a margem de lucro meio que tem um padrão. E aí você tocou um pouco antes, regime tributário. Fala um pouco pra gente o que muda da minha empresa no Simples Nacional oferecendo terceirização e uma outra empresa num lucro real ou lucro presumido vendendo terceirização. O que isso impacta? A resposta é até simples, né? A própria Receita Federal, com uma instrução normativa, uma lei complementar, se não me engano, é a 123, ela veda o serviço de portaria presencial no regime tributário do Simples Nacional. Automaticamente, É proibido. é proibido. Então você tem que atuar no controle de acesso, na portaria, com uma empresa no regime do lucro presumido ou do lucro real. Não tem outra saída. Consequentemente, a tributação é maior. Então justifica um preço maior. E o Simples Nacional, o regime tributário um pouco menor, talvez seja daí que essas empresas consigam cobrar um valor menor, entre outras coisas, né? E isso atrapalha quem está no regime correto. Atrapalha muito, impacta muito na lucratividade, até na precificação. Porque quando você precifica lá, você orça um determinado contrato num lucro real ou num lucro presumido, num regime tributário de lucro real ou lucro presumido, você vai ter uma carga tributária bem mais pesada. Bem mais pesada. No Simples Nacional, Tranquila. é bem mais tranquila. Então, síndico, uma das maiores lições que você pode carregar deste episódio aqui, da segunda temporada, é o seguinte: a sua empresa terceirizada, a empresa terceirizada que atende o seu condomínio, ela está no regime tributário correto? Outra coisa, o KNAI, atividade econômica, no CNPJ daquela empresa, está correta? Sim. Eu já vi empresa no KNAI ter papelaria e vender terceirizada. E vender serviço terceirizado. Eu já vi coisas assim absurdas.
E isso atrapalha a concorrência, né? Vocês percebem, às vezes, se você chegar num orçamento e esse cara fala, o seu preço não dá para baixar, não dá para isso, não dá para aquilo, e você fala, não tem como. A gente se deparou com uma empresa, com uma MEI, prestando serviço de limpeza, de zeladoria, até mesmo de portaria. Não tem como concorrer. Não tem como concorrer com o MEI. E o MEI não pode exercer atividade complexa. Não pode. Ainda mais por interposta pessoa, porque o MEI, a natureza do microempreendedor individual é ele, pessoa física, revestido temporariamente de uma personalidade jurídica, sim, prestar o serviço. Ele não pode nem usar interpostas pessoas para fazer essa atividade econômica. Mas tem muito, né? Tem muito. E o preço lá embaixo. E aí a gente não consegue concorrer. Aí volta aquela história. O síndico, a administradora, a gestão, né, do condomínio, tem que observar esses detalhes para que faça uma boa contratação e que não traga ônus futuro para o condomínio. Isso é de extrema importância. Porque, na realidade, é só uma questão de tempo, né? Então, às vezes, eles estão querendo economizar aqui, mas o custo para eles lá na frente vai ser muito maior. Sim. Porque, muitas das vezes, essa empresa, ela é uma empresa que faz coisas erradas e aí depois ela acaba fechando as portas. E quem vai pagar essa conta? É o condomínio. O condomínio. São os moradores que vão ter que dividir depois esse Sabe prejuízo, que eu percebo, né? Gisele? Quando eu abro uma empresa e eu não tenho patrimônio por trás dessa empresa, se eu entrar numa situação de insolvência, se eu quebrar, ninguém vai receber nada, porque eu não tenho uma bicicleta para fazer acontecer. Para saldar ali os meus credores. Sim. Mas o condomínio não quebra. Então. Não. Gente, o condomínio ele pode ficar financeiramente devastado, mas quebrar ele não quebra. Porque são ali apartamentos, casas que vão continuar lá. Sim. Então para um condomínio deixar de existir, ele vai ter que ser demolido, né? Fora isso, ele continua existindo. Então a questão é essa, você tocou numa questão. O condomínio possui responsabilidade subsidiária Sim. sobre as obrigações fiscais e trabalhistas. Então, se eu não fiscalizar você terceirizada, o que você não pagar, o condomínio paga. Eu pago. Exatamente. Então, isso é um problema. E aí, preocupado com isso, o que vocês fazem pro cliente? Você percebe clientes que exigem que periodicamente vocês comprovem isso? Como que funciona isso na prática? Isso é correto e já faz parte até de uma programação nossa, tá em contrato. Então, o que tem que ser feito? Tem que mandar sim para o condomínio, para o síndico, recolhimento de FGTS, GPS, toda a prestação de conta, a CFIP, a folha analítica, regularidade da Caixa. CRF, certidão de regularidade fundiária. Tem que comprovar, tem que mandar tudo isso. Por quê? Porque o condomínio tem que ficar seguro. Tem que estar seguro que aquela empresa é responsável, é idônea e está cumprindo com as suas obrigações. Então é um padrão fazer isso. A empresa que não faz, a gente tem que desconfiar. Infelizmente, a gente tem que desconfiar. E assim, normalmente quando vem uma proposta já para fechar ou para conhecer um pouquinho da empresa, eu sempre gosto de participar. Por quê? Porque, assim, é importante, e nós já fechamos muitos contratos também mostrando sobre a valorização do colaborador. Porque se o cliente, que é o condomínio, ele não se preocupar, se o funcionário que está ali tá legal, tá satisfeito com o emprego, se tá recebendo tudo certinho, se ele tá sendo valorizado com mimos que seja. Porque eu sempre deixo isso muito claro. Ninguém escolhe e fala assim, o meu sonho é ser porteiro, o meu sonho é ser auxiliar de limpeza. Então, a gente tem que cuidar muito bem desses prestadores de serviço. A gente sabe que eles precisam ter uma certa atenção. Então, assim, eu particularmente, eu sempre deixo muito claro, eu tenho mimo do Dia das Mães, eu tenho mimo do Dia das até esses dias eu fiz um chaveirinho, a coisa mais linda, pro Dia Internacional da Mulher. No aniversário da RP, a gente faz um bolo de pote, leva para cada colaborador. Então, a gente comemora junto o aniversário da legal. RP. A gente fala assim... Isso é cultura. Isso é cultura. É você trazer essa valorização para o funcionário, ele se sentir importante, se sentir parte. Então, assim, é importante, sim, Natal, a gente entregar lá para eles o mimo deles. O ano retrasado, a gente deu uma térmica. Nossa, foi um sucesso para eles. E para nós, então, é o gesto, chegando com aquilo, eu acho que a gente estava mais feliz de entregar do que até mesmo eles. O ano passado, a gente entregou várias squeezes. Não sei se você já viu aquelas squeezes que uma vem dentro da outra. São 3 squeezes tops. E a gente sempre falando, pessoal, se hidratem, bebam água durante o dia. Vocês passam muito tempo trabalhando e tudo mais. Então, a gente tem que trazer essa humanização para dentro da empresa. A gente tem que entender que eles estão ali
muito mais tempo do que até mesmo com a própria família. Então, assim, eles têm que ser também bem acolhidos. É diferente do funcionário, aquele fofoqueiro, futriqueiro. Não tô falando isso, mas o acolhimento, o respeito, o saber o nome do seu João que tá saindo, ô, seu João, bom serviço pro morador senhor. isso muda, pro né? Morador, isso muda. Pro morador muda. Isso muda. Então, a gente fala assim, isso também vale em consideração. E eu já fechei contratos porque no momento que o síndico veio, eu expliquei tudo isso, mostrei o que eu fazia no Instagram da empresa mesmo. Então, assim, eu até dou uma chamada, quem quiser seguir RP Portaria e Serviços, estamos à disposição, atendemos também aqui na região. Então, assim, o síndico mesmo falou, nossa, primeira empresa que eu estou vendo que vocês fazem isso. E assim, a diferença de valor da empresa não era algo absurdo. Então, ele falou assim, que eu pago a mesma coisa, mas eu não tô tendo essa valorização com o colaborador. E eu quero contratar vocês. Então, assim, existe uma diferença muito grande de síndico. Eu falo assim, quando aquele síndico chega, ele só quer saber de preço. E quando você fala sobre uma valorização, sobre uma humanização, ele não tá nem aí. Sabe quando você fala assim, é um desafio você lidar com esse síndico? Por quê? Porque, na realidade, às vezes vai precisar doer para ele depois reconhecer que era necessário ele ter pensado nisso antes. Sim. Então, assim, agora quando o síndico vem pra gente com aquela dor, olha, eu já passei por isso, eu não quero mais ser enganado, eu tô cansado. Esse síndico é maravilhoso de você acolher ele, porque ele já sentiu na pele aquilo. Bom seria se as pessoas aprendessem com o erro dos outros, né? Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre, né? Nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece, é verdade. Mas eu acredito que essa valorização do funcionário pode fazer toda a diferença, sobretudo quando a gente está falando de uma crise de mão de obra. Sim. Nós temos uma crise de mão de obra, mas é aquela velha história, né, Rafael? Na crise, ou você chora ou vende lenço. Exatamente. Sim. Então vamos escolher vender lenço, né? Nós decidimos vender lenço. Legal. Agora uma coisa. Nós temos visto um grande crescimento da tecnologia aliada ao sistema de portaria. Maravilhoso. Seja para portaria convencional, presencial, seja para portaria remota ou virtual. Fala um pouquinho disso, qual é a visão, não só da RP, mas do mercado em relação a isso? Como que está o mercado de terceirização quando a gente fala de tecnologia? Legal, excelente pergunta, Rodrigo. Vem aumentado muito. Eu acredito que não só nos serviços de portaria remota, virtual, mas como também a portaria convencional, que é a presencial, você tem que embarcar a tecnologia. Sim. Então, seja o condomínio de 20 unidades ou de 500 unidades, tem que ter as leitoras faciais nas entradas, tem que ter um controle de acesso rigoroso. Hoje também a inteligência artificial, né? A gente chama de sistema analíticos, então a gente tem recursos no monitoramento que a gente consegue fazer cerca virtuais, análise de perímetro, fazer um analytics que se você tirar algo do lugar, reconhece, soa um alarme na base. Então tem N recursos que enriquece demais o condomínio na questão de segurança, de conforto, de comodidade. Então a gente tem se preocupado bastante nisso, tem feito muito isso. Então hoje a RP ela não entrega a tecnologia somente para portaria remota ou virtual. Entrega também nos condomínios convencionais. Inclusive até o aplicativo, o mesmo aplicativo que a gente usa na portaria remota. Então esse aplicativo você consegue ver a sua correspondência chegando automaticamente. Você consegue ver câmera, você consegue até, dependendo do que foi combinado na gestão, fazer acionamento dos portões. Então legal. Tem uma série de recursos maravilhosos. E isso traz sim mais segurança para o condomínio. Eu percebi em algumas convenções coletivas, eu até vou fazer uma diferenciação aqui, às vezes as pessoas que estão chegando agora no assunto condomínio, direito condominial, eu percebo que algumas pessoas confundem convenção condominial com convenção coletiva. A convenção condominial é aquele documento registrado no cartório de registro de imóveis que delimita e impõe regras ao condomínio. Como ele é administrado, o que pode e o que não pode fazer, Sim. quais são os quórums, quais são os ritos, quais são as coisas que devem ser observadas pelos gestores daquele empreendimento. Isso é convenção condominial. E a convenção coletiva é um instrumento com base na CLT, de origem no direito do trabalho, vinculado ao direito do trabalho, que regulamenta os direitos e deveres dos funcionários
que trabalham em determinado setor. Sim. Eu gosto de dizer isso porque eu canso de ver, olha, não canso de ver pessoal chamando convenção de condomínio de convenção coletiva, chamando convenção coletiva de convenção de condomínio, e fica uma grande bagunça. Mas feita essa observação, nas convenções coletivas, que são aquelas convenções dos funcionários, que dizem as regras dos funcionários, eu tenho percebido que tem nascido algumas cláusulas de barreira à terceirização, à portaria virtual. Os caras colocam, o sindicato coloca uma cláusula seguinte: todas as vezes que você for trocar a portaria física por portaria remota e você for desligar os funcionários, você vai ter que pagar uma indenização para esses funcionários maior. Então, eu já vi isso em algumas convenções coletivas. E por que eu estou dizendo isso? Porque como isso nasceu nos sindicatos, é sinal que a portaria remota está crescendo. Exatamente. Está crescendo muito. Então, como que está essa questão de portaria remota? Em que tipo de condomínio eu consigo aplicar? Onde eu não consigo aplicar? Onde ela é indicada? Onde ela não é indicada? Excelente pergunta. Hoje, com a maturação desse nosso braço de portaria remota, já temos 4 anos fazendo portaria remota, e eu acabei quebrando um pouco um paradigma que seria para condomínios grandes. Então, hoje, nós enxergamos que a portaria virtual, remota, também serve para o condomínio grande, 200, 300, 500 unidades. Desde que seja algo híbrido, desde que a gente tenha controladores de acesso lá também. Por quê? Condomínio de 500 unidades, geralmente você tem 2, 3 por turno. Certo. A gente pode substituir um turno desse pela portaria remota tranquilamente. É até mais seguro, né? Então vai ficar lá um presencial para fazer uma ronda, fazer um apoio, dar um apoio aos moradores. Então, é possível sim a gente implantar todo esse sistema num condomínio grande. E os menores são maravilhosos, porque você consegue ter uma taxa condominial menor, né? Você consegue fazer uma redução da taxa condominial dos custos lá de serviços no condomínio. A redução de uma portaria presencial em relação a uma portaria remota é de até 60%. Então, é muito significativo. No custo final. Custo final. Então, se a gente tivesse com um contrato, vamos trabalhar R$100 mil, você faria uma redução de até R$60 mil. Hipoteticamente, são números hipotéticos. Sim, vamos lá. Uma portaria presencial custa 23 mil, 25 mil. Tá. Uma remota vai custar 10. Legal. É muito legal. Uma híbrida vai custar 15, talvez. Então, dá uma redução bem bacana. E a tecnologia é a mesma na híbrida ou na remota. Nós já implantamos alguns, né? E essa barreira que você trouxe sobre o sindicato, nós não enfrentamos ainda. Mas serve de lição para a gente poder ficar atento, né? E é um sinal de que está crescendo os nossos serviços. Inclusive, ontem nós fechamos mais um contrato de portaria remota. Então, esse serviço, graças a Deus, é o que está mais crescendo dentro da nossa empresa. E a orientação que a gente faz, Rodrigo, é assim: é uma portaria física, ok. Então, os moradores já estão acostumados com o seu João da portaria, com o seu Paulo da portaria. Então, a gente fala assim, para que não aconteça de forma brusca e repentina, faz o quê? Deixa uma portaria híbrida, então continua tendo aquele porteiro ali. Então, alguns deles vão ser desligados ou vão ser transferidos para um outro condomínio. E aí a gente tem ainda alguns porteiros ali durante o dia ou durante a noite, dependendo do condomínio. Então, assim, fica de uma forma híbrida, o morador não sente tanto e ele consegue enxergar que, nossa, tá funcionando. Olha, vai ganhando confiança. Mesmo eu tendo a presença aqui do seu João, porteiro, mas eu vejo que se o seu João estiver no banheiro, eu consigo entrar no condomínio da mesma forma, o meu visitante consegue acionar e consegue entrar na unidade da mesma forma. Então, eles mesmos começam a falar assim, olha, eu acho que nós não estamos mais precisando do seu João, dá para agora reduzir 100%, colocar em 100% a portaria remota. Então, a minha orientação, eu sempre trago para essa parte da humanização, é o quê? É simplesmente assim, não fazer nada de forma brusca. Então, passa primeiro por uma portaria híbrida, para o pessoal acostumar, sentir como que vai ser, e depois aí muda realmente para portaria remota 24 horas. Funciona plenamente, só que tem pessoas que a gente tem que entender que ela precisa se adaptar àquela mudança. E isso é saudável também, é bom para ambos os lados. E aí, com o tempo, consegue... E a portaria remota, eu percebo que ela exige
algumas adaptações no condomínio. Adaptações de segurança, você precisa cercar perímetro, você precisa colocar um sistema de intertravamento em portões. Sim. Tem que fazer diversas coisas que às vezes na portaria presencial não é tão rigoroso, mas na remota você precisa fechar as brechas. Sim. Né? Isso é necessário. Agora, quando a gente fala da portaria remota, você tem na sua cabeça, ou não sei se a pergunta é pertinente, mas você tem na sua cabeça, assim, um número de apartamentos até onde vai legal 100% remoto? 100% remoto, até 80, 90 apartamentos vai legal. Passou de 90, nós aconselhamos a fazer um sistema híbrido. Um sistema híbrido. Um sistema híbrido. Isso não é porque... Eu já conversei com algumas pessoas de portaria remota e eles sempre me dizem o seguinte, isso não é nem porque a portaria remota não funciona, é porque as pessoas não se adaptam. É muita gente, né? Exatamente. A demanda fica muito... São muitos eventos, a gente fala de eventos, né? Então, um chamado no interfone, um acionamento, tudo isso é evento dentro do nosso software. Então, um condomínio de muitas unidades são muitos eventos. Então, o operador ele vai ficar maluco ali. Vai funcionar? Vai. Mas vai gerar o quê? Uma demora. De repente, o condômino não vai ter esse entendimento de que mudou o sistema. Existe uma fila de atendimento. Sim. Então, é mais ou menos pelo número de eventos. É o ideal, então. É o ideal. O ideal. Então, você que está assistindo a gente, que pensa em reduzir custos, que podem chegar até 60%, eu acho que é muito legal conhecer a portaria remota mais a fundo. Sim. E na portaria remota, a gente pode trabalhar com equipamentos próprios e por comodato do condomínio, é isso? Sim. Explica um pouquinho disso pra gente. Comodato, locação, né? Então, nós na RP... Locação, verdade. Isso, nós temos essas duas modalidades. Vai ter aquele condomínio, Rodrigo, que vai querer comprar todos os equipamentos, ou já até tem a maioria dos equipamentos que serão usados. Maravilhoso isso. A gente faz a venda, faz a instalação, mas também tem aquele condomínio que de repente não vai ter todo o recurso, vai estar se readequando o caixa. A gente entra com equipamentos nossos no regime de comodato, locação, sem o menor problema, respeitando o contrato, fazendo toda a manutenção. A vantagem é que a manutenção preventiva e corretiva é por nossa conta. Legal. Está dentro do nosso contrato. Uma das vantagens também da nossa empresa, dentro do nosso preço de portaria remota, além da gente garantir a manutenção preventiva e corretiva, num caso de pane, queimou um equipamento, vai demorar 24 horas para repor, um exemplo. A gente mantém um porteiro presencial lá sem custo. Para cobrir aquele posto. Para cobrir aquele posto o tempo que for necessário. Legal. Então isso já está dentro do nosso contrato. Contratar não é fácil quando você vai contratar um serviço pequeno. Quando você vai contratar uma terceirizada ou para presencial ou para remoto, os cuidados são ainda maiores porque é um contrato geralmente de longo prazo, de longo custo e tudo mais. Sim. Eu sempre oriento, Rafael, que o síndico tome alguns cuidados. Escolher a empresa com muita cautela, pesquisando. Sim. Capital social. O capital social da empresa, isso são informações públicas, né? Sim. O capital social da empresa é condizente com que ela está prestando serviço. A empresa possui todas as certidões negativas, Receita Federal, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, FGTS. Dívida ativa. Ela tem dívida ativa em algum lugar, ela está no CADIM. Eu vejo empresa no CADIM querendo participar de contratação, então isso tudo é muito importante. Mas hoje você aprendeu aqui também, regime tributário é importante consultar. Rodrigo, onde eu consulto isso? É só entrar no portal do Simples Nacional, fazer a consulta de optantes do Simples Nacional, digitar o CNPJ da empresa, que qualquer um publicamente consegue saber se ele é optante ou não pelo Simples Nacional. Fazer a análise do quadro societário. Eu sempre digo o seguinte, o quadro societário da empresa é saudável, porque às vezes você tem uma empresa com CNPJ absolutamente saudável, uma empresa terceirizada, mas um quadro societário que é só derrota, né? Todo mundo com CPF negativado, reclamações trabalhistas. Fora isso, as certidões judiciais, né? Se a empresa possui ações, em que situação que está. Ter ação trabalhista é inevitável, mas se tem execuções trabalhistas ou não. Que aí é que é perigoso. Ter ação faz parte, está sujeito a isso, mas a questão é como a empresa enfrenta essas ações. Então, assim, são muitos cuidados. Eu acho que é o seguinte, para você que está assistindo a gente hoje, esse é um bate-papo preliminar sobre o tema. Nós vamos ter que fazer outros para ir destrinchando esse tema tão complexo. Mas a questão é, muita cautela na contratação da terceirizada, muito cuidado. Sim. A Gisele falou aqui muito sobre a humanização. Então eu venho com a parte legal. Mas se a parte legal tiver 100% e a humanização falhar, acabou, né, Gisele? Acabou. Não dá certo. Né? Não dá certo. A empresa ela tem que ter um propósito. Ela tem que ter uma cultura estabelecida. A cultura tem que ser muito forte em questão de honestidade, princípios e valores que são imutáveis, que nós aprendemos com os nossos pais, em questão de honestidade, entre outras coisas. Mas, assim, tem que ter o propósito.
Então, assim, qual é o propósito da RP? É proporcionar segurança e bem-estar aos nossos colaboradores e clientes. É isso. Então, assim, não é somente aos clientes, aos colaboradores também. Então, oferecendo EPIs, oferecendo treinamentos. Então, essa semana a gente teve uma semana de treinamentos lá, que é o quê? É uma reciclagem para o porteiro, para o procedimento dele estar sempre ali um procedimento correto, padrão. Então, é importante, sim, uma empresa que tenha propósito. Nós montamos um programa de treinamento para os porteiros, iniciamos para todos os porteiros, ainda falta uma turma, né? Falta uma turma. Zeladores e auxiliares de serviços gerais e limpeza. Então isso é importantíssimo, eles se sentem valorizados. E o mais importante, eles voltam renovados para o posto de trabalho. E aí tem pessoa que fala assim, diferente. mas Gisele, precisa treinar as meninas da limpeza? Sim, por quê? Porque muitas delas, sem muitas das vezes a intenção, mas acaba tendo um desperdício de produtos de limpeza. Sim. Então, às vezes, o condomínio está gastando um pouco mais de produtos de limpeza, quando a gente vai ver é porque está existindo um certo desperdício. Então, explicar para ela que a quantidade de desinfetante borrifado e tal vai dar o mesmo resultado do que despejar o desinfetante. Tudo tem uma técnica, então, tudo tem técnica. Tem uma técnica. Tudo. Em questão de panos também, a forma com que utiliza, depois o lavar aquele pano de chão para já deixar pronto para o próximo dia. Sim. Então, assim, existem várias técnicas que a gente pode estar passando e fazendo treinamento com a equipe. Uma coisa bem legal, não sei se a gente tem... Tem mais poucos minutos. Uma coisa que a gente vem criando ao longo do tempo, né? Não nasceu ontem isso, a gente tem aperfeiçoado, são os POPs. A gente usava isso na PM, Procedimento Operacional Padrão. Trouxemos isso para RP. Então a gente vem criando os POPs, os manuais de cada função, de cada tarefa. Isso está sendo maravilhoso. Você está vendo só? Maravilhoso. Aqui todo o nosso respeito aos porteiros, todos os nossos respeito aos auxiliares de serviços gerais, aos faxineiros, aos zeladores, todo o nosso respeito, porque vocês são fundamentais para cuidar do nosso lar. Sim. Vocês são fundamentais para fazer a coisa funcionar. Só que muitas vezes esses funcionários são desprezados porque ninguém imagina que precisa ter um procedimento operacional padrão para ser porteiro. E precisa. Exatamente. E o porteiro é a alma do nosso condomínio. Sim. Sim. A segurança das pessoas, embora porteiro não é segurança, mas eu digo aqui com segurança no sentido amplo da coisa, Sim. a segurança do meu lar tá ali diretamente ligada ao cuidado que ele vai ter. Primeira barreira. Ele é a primeira barreira, né? Exatamente. Quer dizer, ele não tem nenhum dever de vigilância propriamente dito. Aqui eu tô falando para aspectos legais, mas Sim. na prática ele é a primeira barreira. Sim. Então, quer dizer, será que o porteiro precisa de um treinamento? Mas é claro. Será que Precisa. para limpar um chão precisa de um treinamento? Mas é claro. Eu lembro que eu era menino lá, pré-adolescente, e minha mãe me ensinava a limpar a casa. Eu sei fazer uma faxina numa casa, hein? Legal. Eu fui criado à moda antiga. Isso é importante. E minha mãe falava pra mim assim, olha, um pano de chão sujo, lavado em pouca água, atrapalha, suja mais a casa do que limpa. Eu tô aqui nostálgico, 12 anos de idade, minha mãe falava, ó, pra passar pano numa casa, você tem que lavar bem o pano e fazer isso, fazer aquilo. Imagina num condomínio. Sim. Então, quer dizer, só que eu não sei se essa geração nova foi criada assim. Então as empresas precisam pensar nisso, né? Precisam. Precisa qualificar. Precisa qualificar. Precisa. Agora, uma coisa, você falou de cultura, eu queria terminar aqui. Eu tive tem uma empresa terceirizada, uma determinada empresa terceirizada, que o condomínio tinha um mercadinho. Olha, eu quero contar para vocês para essa questão de cultura, rapidamente. O condomínio tem um mercadinho dentro dele, e um colaborador da empresa terceirizada começou a subtrair produtos do mercadinho. Subtrair. Caixa de cerveja, Meu Deus. vários produtos. E tudo com câmera. Era assim, óbvio que todo mundo estava vendo. E o rapaz uniformizado e fazendo. E aí, o síndico falou, olha, eu preciso que vocês entrem em contato com a empresa, tal, porque é uma situação chata, tá aqui as imagens e tudo mais. Você acredita, Rafael? Eu liguei para a empresa, não tive retorno. Minha equipe ligou para a empresa, não teve retorno. Nós mandamos e-mail, não tivemos retorno. Consegui o WhatsApp de um supervisor, mandei pelo WhatsApp, eu não tive retorno. Meu Deus. Nenhum retorno, zero. Parecia que a gente foi, assim, solenemente ignorado. Meu Deus. E aí, depois de um tempo, surgiu uma determinada situação e falaram, Rodrigo, a gente queria contratar a empresa tal. E aí eu dei exatamente isso. Eu falei, essa empresa tem nome, essa empresa tem base jurídica sólida, tem base econômica sólida, mas essa empresa não tem cultura. A cultura interna, as políticas internas da empresa me assustam. Porque quando a gente tem um colaborador, esse colaborador pode falhar. Sim. Você vai fazer o quê? Como empresário? Você vai enfrentar, você vai corrigir aquele problema. Você vai enfrentar o problema de frente. Ok, exatamente. E algumas empresas preferem deixar esse segundo plano. Ignorar.
É virar as costas. Isso não pode acontecer. Surgiu o problema, o que tem que ser feito? Ação imediata, é correção. Corrigir o problema. Pô, mas é muito grave. Não importa, corrige. Corrige e segue. Eu imagino que no dia a dia, vocês têm muitos incêndios que são apagados, né? Que Muitos. você precisa gerenciar, né? O tempo inteiro. A gente sempre deixa claro assim, eu sempre faço reunião de alinhamento com a equipe, com os gestores e tudo. Com a equipe de liderança. A equipe de liderança, e eu deixo claro para eles, nós estamos aqui para solucionar problemas, nós não temos medo de problemas, então, problema chegou, só me dá aí, a gente resolve. É isso aí. Porque se Vamos a gente enfrentar. vamos enfrentar, então assim, nossa, mas é muito complicado. Vamos resolver, vai dar tudo certo. Então, assim, o que eu gosto? Eu gosto de ter essa cultura do feedback, eu gosto de perguntar para o síndico, olha, como que tá a equipe, tem algo para ajustar, tem algo para elogiar. Por quê? Porque se o síndico fizer um elogio para mim ali, mesmo que seja por um WhatsApp, eu vou pegar claro, com a autorização dele, olha, eu posso divulgar isso para o colaborador, olha, manda nem que for um sonho de valsa junto e fala assim, olha, A valorização parabéns. É importante. Então, mas esse feedback também do negativo, eu entendo que o feedback hoje é um presente. É um presente. É uma oportunidade. Sim, quando o cliente te traz um feedback negativo, ele está te dando a oportunidade de corrigir. Então, assim, é a chance que a gente tem de melhorar. Então, assim, eu falo para a equipe, atendimento tem que ser rápido, não pode demorar tanto para o nosso colaborador, porque às vezes é uma dúvida super pequena. Sei lá, veio 1 centavo errado no olerite. Se você não responde, você não dá aquela satisfação, cria uma tempestade num copo d'água. Então, assim, resolva o problema. Resolva o mais rápido possível. Tire da frente os problemas, sabe? Assim, então, quando você consegue ir resolvendo, solucionando, tudo fica mais saudável. O condomínio, ele te enxerga de uma forma diferente. Sim. E, assim, a gente vem crescendo muitas das vezes na empresa com os nossos clientes justamente por isso. Por não ter medo de resolver. A gente enfrenta o problema de frente. Se for algo muito grave, eu envolvo o jurídico, porque aí eu preciso ter o suporte do meu jurídico. Se for ter que demitir um funcionário por justa causa, eu sinto muito. Eu tenho um coração muito bom, mas tem coisas que não dependem somente de mim. Então, assim, olha, eu sinto muito, mas ele será demitido pelo comportamento dele, não é pela pessoa que ele é, mas pelo comportamento que ele teve. Estamos sujeitos a enfrentar problemas dessa natureza, né? Sim, mas a cultura é importante. Olha que legal, gente. Estamos terminando aqui. Daria para ficar aqui mais 1 hora fácil. Mas olha só, hoje nós falamos um pouquinho, muito pouquinho, sobre terceirização de mão de obra em condomínios, né? Porteiros, faxineiros, zeladores, colaboradores em geral. Mas uma das coisas que você pode sair daqui com esse programa é o seguinte: cuidado na contratação, na escolha da empresa. O preço não é necessariamente o mais importante. É importante, mas não é o mais importante. Você precisa escolher bem a empresa. Escolher bem a empresa como? Pensando se ela tem uma base jurídica sólida, se ela tem uma base econômica sólida, mas se ela tem uma base cultural sólida. Se a cultura da empresa em valorização da pessoa, do colaborador, é firme. E isso, fazendo um adendo, é em cada detalhe. Da hora que você chega dentro da empresa, por exemplo, já teve, muito rápido, teve um síndico que fechou um contrato com a gente no dia que ele visitou a nossa empresa. A gente não esperava. Então ele teve uma experiência... contrato assinado. A gente contrato assinado. Ele viu cada detalhe. E realmente, a gente tem uma estrutura muito boa, uma estrutura própria. A sede de vocês está em Suzano. Em Suzano. Suzano, São Paulo. Mas vocês atendem... Região. Perfeito. A região toda. Grande São Paulo. Capital e Grande São Paulo. Grande São Paulo. E caminhando pro Vale do Paraíba também. Legal, legal. Então, é isso. Em cada detalhe também é enxergado a cultura, a estrutura da empresa. Isso é muito importante. Então, considerações finais. Deixa aí o Instagram de vocês. Qual é o Instagram da RP? RP Portaria e Serviços, né? No Instagram. No Instagram. O @RP Portaria e Serviços, tudo junto. Legal, legal. Vamos legal. Acessar lá e seguir eles para conhecer um pouquinho mais da empresa. Sim. É muito legal. Se quiser. E uma coisa só importante, bem rapidamente, é que assim, os filhos, eles querem realmente continuar com a empresa. A minha filha já trabalha, a Rafaela R da RP, já trabalha com a gente, já tem a mesa dela ali. Então a gente fala assim, nós estamos deixando um legado, não é algo que nos traz um problema dentro da nossa empresa, da nossa família. Então quando eu chego na minha casa, eu sei separar muito bem que assim, agora não é o meu sócio, não é o meu esposo. E assim, os filhos conseguem saber muito bem disso e é bem bacana. Então é uma empresa bem... É uma empresa familiar. As maiores corporações do mundo são familiares. A instituição mais importante do mundo é a família. Deixar um legado, né?
coisas boas nessa Sim. terra. E ser um canal de bênção, né? Isso aí, sempre temos que abençoar. Gente, obrigado. Obrigado, Amém. RP, obrigado, Rafael, obrigado, Gisele. Um prazer, uma Gratidão. grande honra receber Legal. vocês aqui. Eu espero que a gente volte em outras oportunidades, porque tem muito assunto. Cada vírgula que a gente falou dava para desdobrar Sim. num monte de outras coisas. Obrigado, verdade. gente. Obrigado. A gente que agradece. Até a próxima. Muito Amém. obrigado. Gratidão. Deus Amém. abençoe. Isso aí, gente. Tchau, tau. Tchau, tchau.